Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles o assediaram, sem saber que ele era um lutador brutal. Grande erro. Silêncio. Era isso que Jayden Carter aprenderá a dominar. Não um silêncio vazio. Não um silêncio de medo. Mas um silêncio carregado. Um silêncio que observa. Que escuta. Que aprende. Um silêncio construído como uma armadura, pacientemente forjado nas rachaduras da dor. Em silêncio, ele cresceu. Ele a conheceu nas longas noites de inverno no Bronx, quando sua mãe chegava tarde em casa, exausta, com as mãos tremendo, mas o sorriso intacto. Ele o conhecia de apartamentos com paredes finas, onde os gritos dos vizinhos às vezes abafavam as batidas do seu próprio coração. Em silêncio, ele aprendeu a absorver tudo. As provocações. As surras. A humilhação de ser aquela criança que era ignorada. O menino que nunca pediu nada, porque entendeu muito cedo que em seu mundo pedir era um luxo. E no silêncio ele aprendeu a revidar, na hora certa. Não como aquelas crianças explosivas que batem sem pensar. Jayden, por outro lado, esperava. Ele analisava. Ele antecipava. Ele era o tipo de garoto que media o vento antes de atirar a flecha. Quando ele passou pelos portões da prestigiosa Jefferson High School em Brooklyn Heights em uma manhã de setembro, ele nem olhou para cima. Ele sabia. Ele já sabia que não era bem-vindo. Não porque ele tivesse feito alguma coisa. Não porque ele fosse mau ou ameaçador, mas por causa do que os outros pensavam que viam nele. Um corpo atlético em roupas excessivamente simples. Um olhar reto, mas fechado. Pele negra em um bairro predominantemente branco. Um silêncio que logo seria confundido com arrogância, ou medo. E Jayden sabia exatamente o que isso significava. Iam testá-lo, provocá-lo, classificá-lo. Roupas simples. Um par de jeans desbotados, um par de tênis gastos, um moletom simples e sem marca. Boné sem logotipo. Puxado ligeiramente para frente não para bancar o durão, mas para esconder as cicatrizes de noites longas demais. Mochila usada. O mesmo há anos. Costura remendada com linha vermelha. Um bolso rasgado. Dentro, 3 canetas, um caderno e uma foto dobrada da mãe. Nenhum relógio mais recente. Jayden não usava o relógio no pulso. Ele o sentia no estômago como uma ampulheta invisível. Nenhum iPhone mais recente. Apenas um celular antigo com a tela rachada. Sem conta no Instagram. Sem stories. Apenas a realidade. E acima de tudo, nenhuma palavra. Nenhum olá. Nenhum sorriso. Nenhuma tentativa de integração. Não que ele não quisesse. Ele aprendeu a nunca oferecer o rosto a quem quisesse lhe dar um tapa. Aos 16 anos, Jayden Carter entrou em um mundo que não era o seu. Ele cresceu nas entranhas do Bronx, onde o asfalto esquenta até mesmo à noite, e os sonhos queimam mais rápido do que nascem. Sua mãe, Angela Carter, era auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso. Ela trabalhava dia e noite. E mesmo quando estava doente, nunca parava. Foi ela quem lhe ensinou esta máxima. O mundo não lhe dará nada. Então mantenha-se firme, mesmo quando não tiver mais nada em que se apoiar. Mas um dia ela não voltou para casa. Uma doença devastadora. Tarde demais. Muito pobre para tratamento. Jayden enterrou a mãe em absoluto silêncio. E não disse uma palavra durante semanas. Foi Tasha Morgan, irmã de sua mãe, quem veio buscá-lo. Ela morava no Brooklyn. Trabalhava como enfermeira noturna e não tinha filhos. Mas abriu sua porta, seu coração e suas contas para Jayden. Ela mudou sua agenda. Ela fez um empréstimo para matriculá-lo na Jefferson High, acreditando que um novo começo poderia mudar sua vida. Mas mesmo as paredes mais brilhantes nem sempre escondem sombras. Porque nesta escola luxuosa e reluzente, com suas janelas brilhantes e armários cor de marfim, havia olhares, julgamentos, regras não ditas, animais selvagens bem vestidos que farejavam a menor fraqueza. E sem saber, eles acabaram de encontrar um predador silencioso. Não é um garoto perigoso, mas um garoto que sobreviveu ao caos. E quem, se pressionado, poderia recriá-lo. Eles se chamavam Tyler Grant e Mason Carter, sem parentesco, é Chad Whitmore. 3 rostos suaves, 3 nomes poderosos, 3 herdeiros do conforto e da impunidade. Eles eram filhos dos homens que os outros estudantes viram na televisão. Tyler, filho de um influente senador de Nova York. Mason, filho de um famoso advogado corporativo. E Chad, cujo pai dirigia um banco privado cujo logotipo adornava as paredes do ginásio da escola. Nos corredores, eles eram os reis não coroados. Bonito, confiante, carismático. Sempre bem vestido, sempre cercado.
sorrindo com os professores brilhantes nos exames orais, bons alunos, o suficiente para serem parabenizados, nunca o suficiente para serem suspeitos. Mas assim que as portas dos quartos se fechavam, eles voltavam a ser o que realmente eram, predadores sociais refinados, metódicos, sem remorso. O prazer deles não vinha da violência física, mas da humilhação sutil, da palavra bem colocada, do riso contagiante que isolava o alvo. O poder deles era a audácia de fazer qualquer coisa, sabendo que seriam perdoados. Quando Jayden Carter entrou pela porta da Jefferson High, ele nem olhou para elas. E foi assim que tudo começou. Eles o identificaram desde o primeiro dia. Não por uma falha, não para provocação, mas pelo seu silêncio, pela sua falta de submissão. Em um mundo onde todos buscavam pertencer, Jayden não buscava nada. Sem espaço, sem validação, sem amigos. E para garotos como Tyler, Mason e Chad, essa recusa em participar era uma afronta. Ei, novato, é Halloween todo dia na sua casa? Chad riu cruelmente, apontando para os tênis surrados de Jayden. Você está perdido, irmão? A quadra de basquete é na outra escola, acrescentou Mason, naquele tom debochado, meio brincalhão, meio racista. Você não fala? Ou não aprendeu inglês no seu gueto? Tyler zombou, cruzando os braços, presunçoso. Jayden nunca respondeu. Ele olhou para eles brevemente. Sem raiva. Sem medo. Ele pegou suas coisas quando elas caíram. Ele limpava a bandeja quando a derrubavam. E ele foi embora. Não porque ele era fraco, mas porque ele conhecia o poder do silêncio. E a cada dia algo ressoava dentro dele. Não raiva. Ainda não. Mas um alerta interior, um sopro antigo que dizia, cuidado. É uma subida. Um instinto de sobrevivência desperto. O chamado do caos. Aos 9 anos, Jayden não tinha amigos. Não tinha brinquedos. Não tinha infância. Ele cresceu entre os prédios de apartamentos, as sirenes e as discussões atrás das paredes. Um dia, ao retornar do supermercado com um saco de pão para sua mãe, ele se viu no meio de um acerto de contas. 2 homens. Uma faca. Gritos. Jayden viu o sangue, a arma apontada para ele, e ele congelou. Mas alguém interveio. Um homem idoso com a cabeça raspada e mãos calejadas. Miguel Torres, apelidado Sensei, um ex-lutador profissional que se tornou mestre em artes marciais em um pequeno e esquecido dojo no Bronx. Ele desarmou o agressor com um único gesto. Então ele se virou para Jayden sem dizer uma palavra e estendeu a mão. Esse foi o dia em que Jayden foi salvo. E recrutados. Miguel Torres não ensinou crianças ricas. Ele ensinou crianças quebradas. Jayden se tornou seu aluno mais quieto. Dia após dia, ano após ano, ele aprendeu. Item. Boxe inglês pelo impacto. Item. Jiu-jitsu brasileiro para maestria. Item. Lutando por controle. Item. Respiração para compostura. Item. Disciplina, para nunca se tornar como aqueles que machucam sem motivo. Mas acima de tudo, ele aprendeu uma regra. Você não vai aprender a bater. Você aprenderá a escolher quando não bater, porque o verdadeiro poder não está em vencer. Trata-se de perseverar, sem cair no ódio. Durante 7 anos, Jayden nunca faltou a uma única sessão de treinamento. Mesmo em dias chuvosos. Mesmo quando doente. Mesmo quando em luto. Ele socou o saco até seus braços tremerem. Ele caiu, levantou-se e caiu novamente. E uma noite, depois de uma sessão particularmente difícil, o Sensei Torres colocou a mão em seu ombro. Você não é mais uma criança, Jayden. Você é um soldado. Mas me prometa uma coisa. Você nunca usará o que eu lhe ensinei, a menos que não tenha escolha. Jayden olhou para ele. E com a respiração rouca, ele respondeu. Eu juro para você, Sensei. O que nem Tyler, nem Mason, nem Chad sabiam. Era que o garoto que eles estavam assediando tinha sido treinado para manejar fogo. Não atacar, mas para sacar até o último limite. E só então explodir. Mas eles continuaram. Todos os dias. E o que Jayden sentia dentro dele, ainda não era a hora. Mas o momento estava se aproximando. Era uma quarta-feira à noite quando a Jefferson High School esvaziava lentamente, engolida pelo silêncio dos corredores e pelo brilho pálido das luzes fluorescentes ainda acesas. O último ônibus já havia saído do estacionamento, armários batendo aqui e ali, e os zeladores esfregavam o chão ao som de seus fones de ouvido. Jayden estava fechando seu armário calmamente, pronto para ir para casa, quando seu olhar caiu sobre um pedaço de papel dobrado, inserido na abertura de metal. Ele desdobrou-o. Você acha que pode nos ignorar? Encontre-nos no vestiário. Mostre que você não é uma menina. Sem assinatura. Mas ele não precisava de uma. Ele sabia. Era o Tyler, o Chad, o Mason.
Reis caídos de um trono frágil. Uma armadilha. Uma emboscada. Uma humilhação planejada, provavelmente filmada. Conteúdo para o TikTok ou um snap privado que viralizaria na escola no dia seguinte. Jayden leu a mensagem uma última vez e então colocou o papel no bolso. Ele poderia ter ignorado. Esquerda. Mas ele não o fez. Ele foi lá. Não para lutar. Não por vingança. Mas para pôr fim a essa espiral. Definitivamente. A porta rangeu quando ele a abriu. O cheiro de desinfetante, metal molhado e suor pairava no ar. Estava escuro. Apenas algumas luzes no teto piscavam preguiçosamente. E lá estavam eles. Tyler, pedreiro, Chad, vestido de preto, rindo baixinho, encostado nos armários. Uma câmera em um tripé com flash fraco. Um telefone na mão, pronto para capturar a humilhação. O cenário para um linchamento social. Bem, o mudo recebeu nossa mensagem, disse Chad, com um sorriso malicioso. Você se acha especial, cara? Acha que só porque fica de boca fechada você está acima de tudo? Acrescentou Mason, dando um passo à frente. Você se acha invencível? Vai ver que o silêncio não te protege dos golpes, acrescentou Tyler, dando de ombros. Jayden permanece imóvel. Seu rosto estava neutro. Sem palavras. Uma batida. Depois outra. O momento estava se aproximando. E de repente o primeiro tiro soou. Um golpe, desferido por Mason. Brutal. Apressado. Mal controlado. Mas Jayden já tinha ido embora. Seu corpo deslizou para o lado como uma sombra fluida. Seus pés giraram, seu centro de gravidade caiu. O caos tinha acabado de ser desencadeado. Num único suspiro, Jayden agarrou Mason pelo pulso, desviou o impulso e o jogou violentamente contra os armários. O metal rangeu com o impacto. Chad tentou encurralá-lo, má ideia. Jayden deu um passo preciso para trás, enganchou a perna e Chad caiu no chão. No mesmo movimento, Jayden travou seu braço em uma chave de submissão. O rosto de Chad fez uma careta, incapaz de se mover. Tyler, com os olhos arregalados, hesitou por um segundo. Apenas um. Tarde demais. Jayden deu um pulo, com o joelho levantado, em direção ao plexo solar. Tyler desabou, ofegante, com o lábio cortado. Ficou deitado no chão, lutando para respirar, com os olhos arregalados de terror. Tudo isso durou apenas 6 segundos. Nem um choro. Não é um insulto. Apenas precisão. Disciplina. Controle. Jayden sentou-se lentamente. Sua respiração estava calma. Seus gestos controlados. Seus olhos inabaláveis. Ele não os havia atingido com ódio. Ele não se deixou levar. Cada movimento foi preciso. Calculado. Necessário. Ele caminhou até o tripé, abaixou a câmera e cortou a gravação. Então ele pegou o celular, que ainda estava filmando no chão. Tela rachada. Vídeo pausado. Ele desligou. E só então ele virou a cabeça para Tyler, que o observava sentado contra um armário, ofegante, desmaiado. Sua máscara de arrogância se estilhaçou. Jayden agachou-se, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Seu olhar era firme, afiado como uma lâmina controlada. Ele falou baixinho. Pela primeira vez. Eu deixei você jogar. Agora o jogo acabou. Ele se levantou sem pressa. Então ele virou as costas e saiu do vestiário, seus passos ecoando no silêncio gélido que os 3 garotos nunca conheceram antes. O silêncio do desamparo. Na manhã seguinte, a Jefferson High não era a mesma escola. Os corredores, geralmente repletos de risos falsos e conversas vazias, estavam imbuídos de um ar monótono de tensão. Os alunos se entreolhavam com o canto dos olhos. Vozes sussurravam nos cantos, e olhares acompanhavam Jayden a cada passo. Os autoproclamados reis do ensino médio, Tyler, Mason e Chad, eram meras sombras do que foram no passado. Nenhum deles estava sentado em seus lugares habituais no saguão ou no refeitório. Chega de sarcasmo. Chega de piadas. Chega de espetáculo. Seus rostos, marcados pela noite que acabaram de viver, traziam medo, vergonha, e uma nova verdade: eles não eram mais intocáveis. E ainda assim, a escola estava agitada. O vídeo, ou pelo menos parte da cena capturada, antes de Jayden desligá-lo, vazou. O arquivo foi enviado para grupos privados e compartilhados em um loop. O que os alunos viram não foi uma luta, foi um furacão de precisão. O cara novo é um monstro. Ele virou os 3 como se fossem espuma. Ele nem suou. Parece um agente secreto ou um lutador profissional. Lendas nasceram. Mas Jayden permaneceu em silêncio. Como sempre. Na hora do almoço, um segurança veio buscá-lo. O diretor quer te ver. Imediatamente. Jayden não demonstrou nada. Ele fechou calmamente o caderno, colocou-o na bolsa, levantou-se e seguiu o adulto sem dizer uma palavra.
Ele sabia que isso aconteceria. E ele se preparou. Mas quando ele entrou na sala do diretor, Sr. Lawson, algo fez parar. O sensei Miguel Torres estava lá, de pé, braços cruzados, reto como uma estátua de bronze. Seu olhar era duro, mas não ameaçador. Presente, inabalável. Jayden sentiu a tensão no pescoço se dissipar. Ele não sabia como Torres havia aprendido. Mas ele veio. E isso foi o suficiente. O Sr. Lawson, sentado atrás de sua grande mesa de mogno, mantinha uma postura fechada. Olhar nervoso, mãos entrelaçadas. Jayden, o que você fez, é sério. Mas Torres o interrompeu com uma voz calma e séria, tão comedida quanto o tom de um veredicto. Não. O que seus alunos fizeram é sério. Meu aluno não atacou. Ele impediu um ataque premeditado, orquestrado na sua escola com suas câmeras sob sua supervisão. Você pode descartar essa possibilidade, se achar que esse é o problema. Ou, você pode abrir os olhos para o que sua escola está se tornando. Um silêncio tenso caiu. O Sr. Lawson engoliu lentamente. Pela primeira vez, sua autoridade parecia frágil. O que se seguiu foi rápido. Os pais de Tyler, Mason e Chad, acostumados a estar no controle, tentaram abafar o assunto. Chamaram advogados. Ameaçaram entrar com uma ação judicial. Acusou Jayden de violência de ter traumatizado seus filhos. Mas desta vez, as paredes não resistiram. Vários estudantes que permaneceram em silêncio durante meses decidiram se manifestar. Meninas jovens humilhadas no esporte. Meninos eram ridicularizados, empurrados, insultados, sempre a portas fechadas. Professores que não tinham visto nada, mas de repente não podiam mais negar. Uma investigação interna foi aberta. Testemunhos se acumularam. Evidências surgiram. E o bando caiu. Chad foi suspenso. Mason removido do conselho estudantil. Tyler, forçado a se desculpar publicamente em uma carta lida em sala de aula. Eles não cederam aos golpes recebidos. Mas durante todos esses anos eles atacaram sem serem vistos. Jayden não se tornou uma celebridade. Ele não queria. Ele nunca quis ser visto. Mas algo mais profundo se instalou ao redor dele: respeito. Alunos que ele não conhecia o cumprimentaram com high-fives. Antigos assediadores, menos violentos mas cúmplices, vieram pedir desculpas. Alguns até perguntaram onde ele aprendeu a lutar, para se controlar, não explodir até que seja necessário. Ele nem sempre respondia. Mas ele ouviu. E então um dia, durante uma assembleia sobre bullying, o diretor anunciou que Jayden Carter faria um breve discurso. A sala ficou em silêncio. Ele subiu na plataforma. Sem microfone. Sem plug. Ele olhou ao redor da sala. O silêncio se instalou. Não por medo. Por preocupação. E com uma voz calma e serena, ele disse: não foi a minha força que te assustou. É a sua própria covardia que foi revelada. Eu cresci na violência. Você fez isso para se sentir poderoso. Ele então desceu sem cumprimentá-lo. Sem esperar aplausos. E a sala permaneceu congelada. Porque naquela voz calma havia mais verdade do que em todos os discursos dos adultos juntos. Meses depois, longe dos corredores do colégio onde tudo começou, Jayden abriu um pequeno dojo em um centro comunitário decadente no Bronx. Era um prédio cinza, esquecido entre duas ruas barulhentas, onde as paredes ainda carregavam as cicatrizes do tempo e das tempestades. Mas lá dentro, algo diferente havia nascido. Ele o chamou de o Sexto Segundo. Um nome estranho para quem não conhecia. Mas para Jayden era mais do que uma referência aquele dia no vestiário. Era uma filosofia. Um símbolo. O sexto segundo é aquele momento imperceptível depois do medo, antes da raiva. É aqui que tudo é decidido. Em cada situação tensa, em cada humilhação, em cada provocação, há uma janela. Um segundo. Apenas um. Ele repetia isso para seus alunos. Adolescentes perdidos. Ex-valentões. Crianças quietas demais, frequentemente ignoradas. No sexto segundo, você escolhe quem você é. Ou você reage do jeito que eles querem. Ou você age do jeito que você escolher. O dojo não tinha tatames novos nem espelhos nas paredes. Mas tinha algo mais: respeito, dor transmitida, perdão aprendido com trabalho duro. Jayden não se via como um mestre. Ele se via como um guia. Um guia à sombra. Ele acolheu aqueles que, como ele, carregavam silêncios pesados como pedras em seus estômagos. Ele os ensinou a se movimentar, a respirar, a ficar de pé. Mas acima de tudo, não nos deixarmos mais definir pelo medo dos outros. Um dia, uma jornalista local veio fazer uma matéria sobre ele. Ela tinha ouvido falar desse jovem quieto, que já havia sofrido bullying e se tornado o mentor de uma geração que se dizia perdida. Ela perguntou a ele:
O porquê esse nome, o sexto segundo? Jaiden olhou para ela por um longo momento. Então sorriu suavemente. Porque o primeiro reflexo é sempre a raiva. O segundo, o medo. O terceiro, o ego. O quarto, a memória. O quinto, o caos. Mas no sexto segundo, se você ainda estiver de pé, você pode escolher. Naquele dia, ela não fez mais perguntas.